Olá, capítulo 8 de Eclesiastes hoje. Vamos seguindo, perseverando. Às vezes alguém lá do grupo fala: Olha, eu vou sair do grupo porque eu não estou acompanhando, eu já estou atrasada. E eu falo: Gente, não desiste, persevera. Não tem importância se você não está no mesmo ritmo, né? O importante é a gente perseverar. A gente às vezes fala, né? Eu queria ter uma experiência nova com o Senhor, eu queria ter uma experiência mais profunda com o Senhor, mas qualquer experiência, seja de novidade ou de profundidade com Deus, sempre vão vir a receita antiga da palavra e da oração. Então se debruça na palavra, lê, estuda, tenha desejo de conhecer mais profundamente e ora, pede revelação, pede instrução, pede aplicação para a tua vida. E todas essas coisas vão nos levar a essa novidade, essa profundidade e a amar mais o Senhor, né? Capítulo 8 hoje, versículo 1. Quem é como sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Aqui você não lembra, né, quando a gente fala a sabedoria de um homem alcança o favor do rei? Eu acho que fica muito bom lançar a luz sobre esse texto a partir de Daniel, a partir de José, porque aqui Salomão está falando de uma sabedoria necessária e importante na corte do rei. E a gente, quando lembra, né, a forma de agir de Daniel e de José, enfim, veio da prisão para revelar, né, o significado de um sonho. Daniel, que teve que dizer não apenas o significado do sonho, mas qual era o sonho, né? Homens que se portaram com esta sabedoria. Então, enquanto a gente lê esse texto, vamos ter esses homens em mente. Este é o meu conselho: obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, visto que o rei faz o que bem entende, pois a palavra do rei é soberana, e ninguém lhe pode perguntar: o que estás fazendo? Então, assim, aqui a gente tem uma medida, vamos tentar tirar aqui uma medida ideal desse texto, né? Porque é verdade, sim, que a gente deve obediência à autoridade, aqui tem um princípio, principalmente porque ele vai botar aqui o princípio corretamente, a nossa obediência provém da nossa obediência a Deus, e essa obediência a Deus também vai dar todos os outros limites. Então, quando a gente volta para o caso de Daniel, por exemplo, né? Daniel foi uma pessoa que foi extremamente obediente, extremamente usado na sua sabedoria dentro da corte, mas que em algumas situações, não foram, né, não foi só uma, ele teve que se posicionar contrariamente ao rei, porque sua obediência a Deus vem primeiro. É uma obediência que a gente tem que colocar limite em termos de dignidade, em termos de não se corromper, em termos de não... obediência que visa ganho, mas é uma obediência muito centrada em Deus. Quando Daniel se recusa, Daniel e seus amigos, né? Eles se recusam os amigos de Daniel se recusam a se ajoelhar diante da estátua. Quando Daniel se recusa a parar de orar, né? 3 dias por semana, orando na direção de Jerusalém, e é lançado na cova dos leões. Enfim, todas essas posturas em que a obediência a Deus deve ser superior à obediência à autoridade, então a gente vai se contrapor aqui esse texto, né? Então a obediência ela tem limites, e o limite da obediência sempre vai ser, se você precisar prestar obediência a alguma autoridade que faça você desobedecer a Deus, logo a obediência primeira sempre vai ser obediência a Deus, né? Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum? O tom de pergunta foi eu que coloquei, porque aqui é uma afirmação. Pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Vamos olhar de novo para José e para Daniel. Sabedoria aqui está sendo definido como uma maneira e um tempo certo. Essas duas coisas ao mesmo tempo. Quando a gente olha, né,
para Daniel se colocando à disposição. O rei falou: olha, se vocês não desvendarem o meu sonho, todos os sábios da corte serão mortos. E ele então vem, ele então se coloca no lugar de ser usado por Deus para a revelação do sonho do rei, para a preservação da vida dos sábios e para a manifestação da glória de um Deus que revela sonhos, né? E então, assim, a maneira e o modo certo de agir, que no caso de Daniel trouxe, como eu já disse, né, a preservação da vida, a manifestação da glória de Deus. No caso de José, por exemplo, ele teve uma maneira e o tempo certo de agir. Ele foge da mulher de Faraó, da mulher de Potifar, né, do seu senhor. Quando ele foge da mulher de Potifar, ele age do modo e no tempo certo, apesar das consequências, né, terem sido para ele. Ele teve que pagar um preço muito alto, ele vai para a prisão por causa disso. Então, quando a gente fala que... Eu não sei como você lida com o texto. Tem gente que me diz assim: eu leio primeiro Eclesiastes e depois eu vou ver o vídeo, né? Ou eu vejo o vídeo e vou lendo. Então, assim, é interessante que você, se você já leu o texto, vai lá em Daniel um pouquinho, em alguns trechos que a sabedoria de Daniel ali é extremamente usada, né, como manifesta a sabedoria de Daniel em Deus. Dá uma olhada para José e olha para esse texto, que eu acho que traz bastante luz, né? Bom, o sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos efeitos da guerra. Nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Agora aqui a gente foi lançado assim no chão da impotência, porque olha, eu não domino nem meu espírito, eu não sei nada sobre o meu futuro, eu não tenho nenhum poder sobre o dia da minha morte, eu só sei que ela é certa, mas eu não tenho nenhum poder sobre o dia dela. Eu não tenho como escapar dos efeitos da guerra, então vamos colocar aqui nesse ponto, efeitos da guerra, qualquer mal que possa sobrevir sobre mim, eu não tenho nenhum domínio em quando, como, né, as coisas, tempo de ajuntar, tempo de espalhar, os tempos se sucedem, se alternam e eles vêm sobre a minha vida sem que eu tenha nenhum domínio. E por fim, nem mesmo a maldade pode me livrar. Então, assim, o que eu posso, né? O que tem para mim, então? Ele introduz agora, né? Então ele falou da sabedoria na corte. Te convidei a olhar para José e para Daniel, para entender essa medida de sabedoria na corte. Ele fala que sabedoria é um tempo certo de agir, um modo certo de agir. E agora ele joga a gente, né, nesse lugar de impotência, porque agora ele vai falar das coisas tortas e que estão faltando. Lembra que a gente viu que existem coisas tortas e faltando? A gente já sabia, né? Porque a gente vê isso o tempo inteiro quando a gente olha para a vida. Se você se coloca nesse lugar de observação, né? E ainda que você não se coloque, que você, né, não pondere sobre nada, não observe nada, não reflita sobre nada, ainda assim você vai perceber que existem coisas tortas e coisas que estão faltando. E é sobre isso que ele vai falar agora, ó. Tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo o que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que um homem domina sobre outros para sua própria infelicidade. Nessas ocasiões, vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar onde eles foram enterrados. Todavia, os que haviam praticado o bem foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido. Olha que coisa torta. O ímpio viveu a vida dele praticando maldade, praticando mal, né? Explorando, ou ainda que... Bom, é impossível que a impiedade do ímpio não reflita sobre ninguém, né? Mas, enfim, ele não só leva uma vida ímpia, uma vida perversa, egoísta, explorador, enfim, seja lá o que for que a gente possa elencar como perversa, você faz uma imagem aí de alguém com uma vida perversa e ele ainda recebe honra no velório dele, né? Na hora quando é enterrado,
ele vê uma procissão de pessoas indo para aquele velório, enquanto o justo está esquecido na cidade. E aqui, mais uma vez, eu vou te convidar, né? Convidei você a olhar para Daniel e José para entender a sabedoria da corte. Assim como Efésios, Romanos, 2 Pedro, são livros que falam sobre a nossa relação com a autoridade, né? Então vai, busca, aprofunda, faz aí uma sistematização sua sobre esse assunto, né? Esse é o convite sempre do vídeo. Agora eu estou pedindo para você olhar esse trecho à luz do Salmo 73. O salmista está lá exatamente falando isso. Olha, eu olho para a vida do ímpio, é uma vida muito boa. Eles não ficam doentes, eles enriquecem. E o justo? O justo parece que só se dá mal, o justo parece que tudo que tem que acontecer de ruim acontece com o justo. Usando os termos de Salomão, isso está torto. Até que, lá no Salmo 73, o salmista entra no templo. E quando ele entra no templo, então, as coisas se esclarecem para ele, ele enxerga as coisas como realmente são. E por isso é tão importante ler o Salmo, porque ele vai dizer, olha, eu entrei no templo, então o templo a gente, né, vai trazer para a nossa realidade. Então eu entrei na presença de Deus, então Deus iluminou o meu entendimento e eu vi, eu enxerguei o que de fato é a vida de um ímpio, ainda que ele prospere. Tem o livro do Martyn Lloyd-Jones, que é Por que Prospera um Ímpio? É todo em cima do Salmo 73. Ainda que eles prosperem, ainda que eles tenham vida longa, no fim é tudo aparência, sem substância. Os pés deles estão firmados em solo instável. É isso que fala o Salmo 73. Né? Na verdade, quais são depois? E depois? Depois desse velório? Até o velório, tudo bem, cheio de gente honrando quem, enfim, já não vai poder mais, né, lhe beneficiar, porque às vezes as pessoas têm uma relação com a perversidade de se prover, de prover benefícios, né, dela, mas a pessoa já morreu, mas e depois? E depois disso, é isso que o Salmo 73 fala, né? Acaba que a vida dessa pessoa é como sombra, é como vapor, né? Passa rápido demais, porque depois, os dias da vida dela são só esses. E depois? Qual a expectativa dela depois da sepultura? É a pergunta do Salmo 73. Então, olha lá no Salmo 73, tá? 11, outras coisas tortas, a série de coisas tortas. Ele jogou a gente lá no chão, né? Ele falou quão esvaziado de potência mesmo, de poder nós somos, nós não dominamos nem nosso espírito. E aí ele passa a falar das coisas tortas. Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Eu acho que aqui no Brasil a gente entende bem esse versículo, o que a impunidade gera. Isso não faz sentido, né? Porque dá espaço para que então o mal prevaleça. São coisas tortas. Um ímpio pode cometer uma centena de crimes e, apesar disso, ter vida longa, assim como o salmista falou lá no 73. Mas sei muito bem, aqui ele vai deixar, né, por um momento, a posição dele secularista e vai mostrar uma fé, porque ele vai dizer aqui, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Então, se a gente faz o paralelo com o Salmo 73 e faz um paralelo com as vidas de pessoas obedientes como Daniel e José, tem diferença, né? Aparentemente, lembra quando ele compara o homem ao animal? Aparentemente as coisas parecem ser de determinado jeito. Aparentemente a vida do homem parece ser como a vida de um animal, mas a gente sabe que não é. Aparentemente a vida de um ímpio parece ser melhor que a vida de um justo, mas ela não é, né? E aqui no 13, vou terminar esse trecho. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus e os seus dias como sombra serão poucos. Então, aquela vida que parecia longa, se você coloca no sentido de que depois da sepultura não há esperança, o que são os dias dessa vida? Né? Tem uma ilustração muito conhecida no YouTube, eu não lembro de qual pastor, que ele coloca, né,
uma corda enorme e ele pega assim um pedacinho da corda e fala, isso aqui é a nossa vida aqui. Agora toda essa corda enorme, né, no caso sem fio, é a vida proposta, a nossa vida, a vida do justo, entendendo justo, só é justo aquele que foi justificado em Cristo, né? Aquele que crê que Cristo é o Filho de Deus que veio salvar o homem do pecado, que veio resolver o problema da nossa inimizade com Deus. A justiça de Cristo foi imposta sobre a nossa vida, por isso que quando a gente fala justo, só há justo em Cristo, né? Fora dele não há justiça, fora dele não há como nos dizermos justos, né? Então, a vida deste justo que eu acabei de explicar, quando você olha nesta perspectiva, quem afinal de contas tem a vida longa? Quem afinal de contas tem a vida próspera? E antes desse, eu tinha lido o texto, né? Reli aqui minhas anotações. Eu sempre gosto de, antes de vir aqui gravar o vídeo, ouvir um louvor. E eu estava ouvindo, falei, Senhor, que louvor que, né, tem a ver com esse texto. E eu estava ouvindo o louvor dos Arrais, que chama De Onde Vem a Paz. E é impressionante como muda tudo a perspectiva. E vamos começar a jogar luz no texto de Salomão, né? Daqui a pouco a gente vai poder jogar muita luz. No grupo do WhatsApp a gente joga muita luz. Aqui eu fico, assim, não querendo jogar a luz, porque eu quero que todo o espírito do texto, todo o clima do texto, tudo aquilo que uma vida sem Deus, uma vida secular representa, venha mesmo sobre a gente, nos impacte, nos esclareça, né? Nos revele, enfim. Mas a letra dos Arrais fala, né? De onde vem a paz que surpreende o oprimido, fazendo descansar sem medo de seu inimigo? De onde vem a força que o faz repousar seguro? Então, assim, o justo pode ser oprimido, o justo pode não prosperar nos mesmos padrões do ímpio, o justo pode sofrer, né, a perversidade e a maldade do ímpio, mas de onde vem a paz? Essa primeira frase, né, que surpreende o oprimido, fazendo com que o oprimido descanse. De onde vem a paz? E aí depois vai dizer aqui, ó, de onde vem a luz que ilumina o caminho daquele que confiou somente no que estava escrito, que não ficou sujeito a tempos e tempos que nós não controlamos, né? A situações que não controlamos, a referências erradas. A vida do ímpio nunca pode ser referência para a gente, né? Mas de onde vem a luz que ilumina o caminho daquele que confiou somente no que estava escrito, naquele que recebeu instrução, que sabe quem Deus é, que conhece Deus, que sabe o propósito da sua vida, da onde veio, para onde vai, por que eu estou vivendo aqui, qual o sentido de estar vivendo aqui, olhando para essas coisas tortas, né? Olhando para pessoas ímpias que prosperam, olhando para o mal que não é punido. A gente pode elencar sem fim o número de coisas tortas debaixo de um mundo que jaz no maligno, no mundo que foi afetado pelo pecado original. Nós cremos nessas coisas, nós cremos no pecado original de Adão e Eva, que recebeu a punição devida, que foi a morte, a punição, justa punição que Deus deu sobre o pecado, esse juízo que permanece, com o qual a gente tem contato o tempo todo. Isso não é surpresa para a gente, isso não é coisa que deve nos humilhar. Eu acho que o extraordinário é que o oprimido tenha paz e descanse, né? Que a gente tenha a luz para caminhar no meio de um mundo totalmente cheio de coisas tortas e de coisas que estão faltando. Isso é o surpreendente, isso é o que é o surpreendente. A vida do ímpio que prospera não deve nos surpreender, né? Eu acho que eu li recentemente um livro sobre sistema psiquiátrico brasileiro, em especial um hospital, né, um hospício, como chamava antigamente, que ficava em Minas. Um livro chama O Holocausto Brasileiro, e é terrível ler o livro, como as pessoas eram tratadas como animais. Mas o que sempre nos surpreende, ainda que aquilo seja agressivo, ainda que a gente se pergunte como foi possível que uma coisa dessas aconteça,
como a gente sempre se pergunta diante das atrocidades que a gente vê acontecer, mas sempre o que impacta são as pessoas que no meio de tanta maldade, no meio de tanta perversidade, de tanta impiedade, as pessoas que preservam a sua dignidade, que não andam no curso e da mesma forma que todos ali estão andando. Então, quando você olha para alguém que fez diferente dentro do que podia fazer, é aquele pouquinho que às vezes a gente pode fazer. Mas quando você olha, né, para aquela semente de bondade, daquela semente de generosidade, de amor dedicado a pessoas que eram tratadas como animais, é isso que impacta, é isso que faz a diferença. É isso que a gente olha para as coisas tortas e pensa, não, elas são tortas, elas são iníquas, eu não tenho poder nenhum contra elas, né? Falando da impotência que ele fala antes. Eu não tenho poder nem sobre a hora da minha morte, mas isso não é o fim. Isso não é a única perspectiva, isso não é o único olhar que eu preciso ter, né? Versículo 14. Há mais uma coisa sem sentido na terra, coisas tortas e que estão faltando. Justos que recebem o que os ímpios merecem, e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso também, penso eu, não faz sentido. Já falamos sobre isso, recomendo novamente o Salmo 73. Por isso, recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Então, no meio desse caos que a gente vive, dessa opressão, dessas coisas tortas, dessa impiedade, dessa perversidade, o que pode amenizar essas coisas? Ele vai dizer que esse tipo de coisa aqui, de beber, se alegrar com seus companheiros, é uma coisa que suaviza. A felicidade não está nisso, já falamos nisso no outro capítulo, né? De querer extrair das coisas o que elas não podem nos dar. As coisas foram feitas para serem usadas. Use essas coisas bem. Use essas coisas para se alegrar com seu companheiro. Use essas coisas para suavizar tudo isso. Essa é a chamada aqui. Quando voltei a mente para conhecer a sabedoria e observar as atividades do homem sobre a terra, daquele cujos olhos não veem sono, nem de dia, nem de noite, percebi tudo o que Deus tem feito. Preste atenção. Acho que no primeiro capítulo de Eclesiastes a gente falou sobre o lugar das perguntas, sobre o lugar da indagação, não como direito a, mas como necessidade que a gente tem. Nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. O fato de fazermos perguntas nos remete a essa necessidade de sentido que vem do próprio Deus. Ele mesmo colocou no nosso coração, na nossa formação, esse desejo de entender sentido, de querer prescrutar, de ver além. Então, quando ele fala aqui, né, que ele estava observando, que ele estava olhando o que Deus tem feito, é a partir daí, desse olhar para as coisas tortas e vir buscar as respostas, desse olhar para as coisas boas que acontecem no meio das coisas tortas, das coisas surpreendentes, e nos deixar que essas coisas falem com a gente. É através dessa interação que se constrói a nossa espiritualidade. Por isso que a espiritualidade ela não pode ser distraída. A gente tem mesmo que ter tempo para pensar, para meditar, para não entender no sentido de dar palavra final, mas para ouvir de Deus resposta, porque Deus não nos deixa sem resposta. Lembra que Deus, apesar de não ter respondido Jó como a gente esperava, mas Jó não ficou sem resposta. Deus manifestou todo o seu poder para Jó e aquilo foi suficiente. Deus manifestou dele para Jó e aquilo foi suficiente. Então essas coisas todas que nos levam a este lugar de construir a nossa espiritualidade, de firmar em Deus princípios que nortearão a nossa vida. Olha, ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não o consegue encontrar. Então,
Então a vida tem propósito, a gente pode não entender claramente todo o propósito. Quando a gente lê a Bíblia, né, a gente vai vendo ali aquelas teias de coisas que são ligadas e Deus ali governando a despeito de tudo. Eu e você, a gente pode não ter condições de entender o plano todo, mas aquilo que a gente entender dos propósitos de Deus vai ser riqueza para a nossa vida, vai ser alimento, sustento, vai ser visão, discernimento. Então, ainda que a sabedoria não consiga, né, a nossa sabedoria não consiga prescrutar tudo, isso não é um chamado a não conhecer, é muito pelo contrário. No comentário que eu li, ele tem uma frase muito interessante, ele diz assim: a história tem sentido, ela não foi escrita por um idiota. Pode ser que ela tenha sido escrita para idiotas, né? E eu achei uma frase assim que impactante porque foi escrita a história. Nós sabemos por quem. E nós somos aqueles que temos condições de, naquilo que Deus nos permitir saber, naquilo que for, né, dele para a gente, alcançar sabedoria, alcançar entendimento, poder ter voz numa sociedade perversa, torta, de coisas injustas. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode entender, tem muita coisa que a gente possa saber, com limitações sim. Já falei em outros capítulos, né, do Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira, mas jamais vai ser um chamado, nunca, para uma idiotice, jamais, né? Nós somos aqueles que temos diante de nós a sabedoria, ele é a sabedoria, né, de Jó, e de quem podemos receber. Vamos perseverar em buscar aquilo que podemos entender, né? A história não foi escrita para por um idiota, desculpa. Talvez né, tenha sido escrita para idiotas, mas que nós não sejamos esses idiotas, né? Que sejamos aquelas pessoas que conseguem ver, né, a mão de Deus agindo, os propósitos de Deus se cumprindo e naquilo que a gente não entender ter fé total, confiança total de que Deus continua governando e agindo sobre a história, sobre a minha e a sua vida, enfim. Leia Salmo 73, leia Eclesiastes 8, veja a vida de Daniel, veja a vida de José, leia o Inteligência Humilhada, ouça vídeos no YouTube, ouça podcasts. No vídeo passado eu falei do Bibotalk. Então, gente, muita coisa para a gente entender, muita coisa para saber. Vamos atrás dessas coisas? Esse é o convite de hoje.